Pai querido, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, Senhor, mais um dia que podemos nos reunir, Senhor, virtualmente para ouvir da Tua palavra, Pai. Eu peço que o Teu Espírito Santo mova os nossos corações agora, Pai, esteja abençoando o Alan que vai falar com a gente, para que a gente possa aprender mais de Ti, Senhor, aprender mais da Tua graça, do Teu amor por nós, Pai. Abençoe todos que estão aqui, Senhor, e também todos aqueles que não puderam entrar, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem sustentado a nossa UNP, Senhor, mesmo em meio a essa pandemia, Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos continuar a nossa EBD referente à revelação de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Semana passada nós trabalhamos Gênesis, no capítulo 3, onde nós vimos a primeira vez que Jesus ele aparece, a primeira vez que o Evangelho ele é apresentado. Até falamos, né, sobre proto-evangelho, que é a primeira vez que o evangelho é apresentado. Vocês lembram qual que é o capítulo, o versículo que é apresentado a primeira vez o evangelho? Nós trabalhamos semana passada. Qual que é o capítulo e o versículo? Lembram? Quando a gente fala assim... onde está o... 3,15, não é? Boa, Camilinha. Aí, Jesus Cristo ele é apresentado pela primeira vez, Gênesis 3,15, com a obra da redenção. Aí o evangelho é apresentado, quando Deus ele faz a promessa de enviar a semente da mulher, né, ou o descendente da mulher, para salvar, ou para pisar na cabeça da serpente, que iria nos salvar, nos resgatar do pecado e da morte eterna. Porque Adão, como nós sabemos, né, Adão e Eva pecaram, e devido à queda, o mundo veio em uma terrível queda junto, né, com a questão do pecado, com a morte, além da morte espiritual, toda a criação ela foi também degenerada. Agora Deus, com o seu envio, com a sua graça, ele vai restaurar todas as coisas, inclusive a sua criação, e nós estamos dentro dela. E a gente vai trabalhar um texto hoje onde Jesus Cristo ele é apresentado de forma muito clara no Antigo Testamento, que é Gênesis 22, dos versículos 1 a 19. É um texto muito conhecido por todos aqui, que é o texto onde Deus pede para Abraão entregar o seu filho, entregar Isaac como sacrifício. Gênesis 22, dos versículos 1 a 19. Esse é um texto muito lindo, um texto que eu gosto muito. A história de Abraão é uma história bem completa e bem grande no Antigo Testamento, começa desde Gênesis 12, com seu chamamento, com seu chamado para ir para uma terra, onde Deus promete essa terra para ele, né, uma terra onde as nações seriam a nação de Deus, né, o povo da aliança seria colocada, uma terra onde Deus prometeu que manaria leite e mel, e daí nós conseguimos perceber graça de Deus já, quando Deus ele vai chamar Abraão. Muitas vezes nós olhamos para a fé de Abraão, que saiu da sua casa, que saiu da sua parentela, que saiu da sua região para ir para uma terra onde ele não conhecia, ele não sabia o que teria. Mas aí nós conseguimos perceber a graça de Deus, porque Deus vai ao encontro de Abraão e Deus chama Abraão. Deus promete uma terra boa para Abraão. Deus promete bênçãos para Abraão. Deus promete sustentar Abraão. Deus promete que ele teria uma geração e teria uma descendência próspera e uma descendência grande. Tudo isso é graça de Deus. Primeiro, Deus vai ao encontro de Abraão. Depois, Abraão exercita a sua fé. E não o contrário. Às vezes nós olhamos para esses textos e falamos, nossa, como que Abraão teve fé e já saiu da sua terra e foi para um lugar onde ele não conhecia? Claro que sim. Mas, primeiramente, Deus vem ao encontro de Abraão. Deus faz todas essas promessas de forma graciosa, porque Abraão não merecia. Não foi a fé dele que fez ele ter uma grande geração. Não foi a fé dele que fez ele ter uma nação abençoada. Não foi a fé dele que fez ele chegar à terra prometida. Primeiramente foi a graça de Deus. Tudo é graça. E tudo é sobre Jesus. Vamos abrir lá em Gênesis 22, depois dessa introdução. Vamos fazer aquele nossa leitura comum em comunhão, todo mundo lendo aqui. Como vai ser do 1 ao 19? Eu vou pedir aqui para a Larissa Volpini, que é a minha primeira da lista, ler do 1 ao 5.
A Camilinha, que é minha segunda da lista, lê do 6 ao 10. André, você consegue ler para nós aqui do 11 ao 15? Sim. Boa. E a Letícia Teles, do 16 ao 19. Pode ser, Letícia? É Gênesis 22, tá? Letícia Teles. Do 16 ao 19. Isso. Gênesis 22, daí você lê, Letícia, do 16 ao 19, que é o restante, que é o final. Então vamos começar? Pode ir, Larissa. Deus prova Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então, disse a seus servos: Esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si o carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. E disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Legal. Esse é um texto, acredito que bem conhecido por todos, se não conhecido por todos, onde Deus ele pede e ele prova a Abraão a sua fé, a sua obediência e se ele crê nas suas promessas. Isso é algo muito difícil mesmo, quando nós vemos Abraão sendo provado por Deus, quando ele pede para que ele dê seu único filho, né? Isaque, na verdade, ele era o filho da promessa, né? Não era o único, porque ele tinha Ismael também, só que Ismael já tinha ido com Agar, a concubina, né? Que Abraão tinha tido filho, porque Deus promete a ele ter uma geração, promete a ele filhos, só que dentro dessa promessa, Abraão ele não consegue perceber como ele teria um filho, sendo que Sara já era estéril, Abraão já era um cara bem velho, então na cabeça dele ele não teria filhos, e Sara, né, dentro aqui da minha versão Ara, fala, olha, vai lá, fica com a concubina e tem um filho, e aí a geração vai ter essa geração que Deus te falou, vai ter essa geração grande, porque eu não posso te dar filhos e tal. E Abraão tenta fazer da forma dele, ele tenta procurar um meio
dele para cumprir a promessa de Deus. Isso é interessante. Às vezes nós queremos dar jeitinhos para cumprir a promessa de Deus. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, as suas promessas são cumpridas em nós. Nós não precisamos dar uma forcinha ou um jeitinho para Deus. Ele sabe de todas as coisas e como ele provê e como ele faz. Como a gente já comentou várias vezes, nós cristãos, nós não vivemos de explicações. Nós vivemos das promessas de Deus. Deus, ele prometeu a Abraão uma grande descendência. Mas ele procura explicação. Como que eu vou ter uma grande descendência se eu sou velho? Como que eu vou ter uma grande descendência se minha esposa é estéril? Como que eu vou ter uma grande descendência agora se Deus pede o meu filho? Quantas vezes nós aqui procuramos explicações em momentos difíceis da nossa vida e esquecemos da promessa que Deus tem para nós? Quantas vezes nós mesmos, né, ficamos procurando explicações e não cremos na promessa, não vivemos pela fé, entendendo aqui que tudo é graça de Deus, que tudo é dádiva de Deus. E uma coisa interessante, que quando Deus ele pede a Abraão, seu filho Isaque, Abraão ele só tinha Isaque, ele já tinha feito os planos, ele e Sara, todos os planos em volta de Isaque, a vida deles já estavam toda programada ali com Isaque, e Deus tira eles da zona de conforto. Deus tira eles daquele momento que para eles já estavam tudo certo, com o filho que eles tinham sido recebido a promessa, e a promessa tinha sido cumprida. E Deus ele fala para Abraão, toma o seu filho, como está aqui no versículo 2, Isaque a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. E ele fala que Abraão ele levantou de madrugada e preparou seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho, ele rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar onde Deus havia indicado. E isso é muito interessante porque a gente não vê um questionamento de Abraão. Deus ele pede para Abraão, ele se levanta de madrugada e ele pega seu filho, pega 2 servos, racha a lenha e vai para o local indicado. Mas essa história é tão curtinha, né? A gente vê, Abraão já chegou lá no local, mas a gente consegue ver que foram 3 dias, foi o 3º dia, ou foram 2 dias completos. Foi o 3º dia que ele chega ao local indicado. Imaginem vocês agora, todo esse caminho que Abraão teve que fazer com seu filho, sabendo que ele entregaria seu único filho, por 2 longos dias caminhando. Imagine que não passou pela cabeça de Abraão as perguntas. Claro que isso aqui a gente está imaginando. O autor bíblico não fala o que passou na cabeça dele. Mas imagine o que deve ter passado em sua cabeça. Caminhando com seu filho, por 2 longos dias, sabendo que ele entregaria aquilo que ele tinha de mais importante em sua vida, sabendo que era uma entrega total e sem volta, porque nós sabemos que nós damos jeito para tudo, menos para a morte. E ele caminhando esse caminho junto com seus servos, chegando cada vez mais próximo do local, com o sacrifício que era seu filho. Imagina as perguntas que deveria ter surgido em sua cabeça. Senhor, por que o Senhor me deu um filho para eu entregar a Ti? Por que o Senhor fez eu sair da minha terra, chegar em outra terra, para acabar com a descendência que o Senhor me prometeu? Senhor, por quê que o Senhor me fez amar uma criança, um filho, e entregá-lo a Ti? Imagine essas coisas que devem ter passado em sua cabeça. Como deve ter sido em seu coração essa caminhada, essa longa jornada de 2 dias. Isso também é aplicado a nós. Quantas vezes em meio a algumas provações, dificuldades, dores, nós começamos a procurar explicações e pedir explicações para Deus. Meu Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Deus, por que eu estou caminhando nesse deserto? Deus, por que
Quantas vezes nós pedimos explicações assim? E não fazemos igual a Abraão, como, eis-me aqui, Senhor, estou aqui. Mesmo sendo difícil, né? Nós precisamos caminhar segundo a vontade de Deus, mesmo não entendendo, porque nós não vivemos de explicações, como foi dito, mas das promessas de Deus. E Deus prometeu prover um cordeiro ali para Isaac. E algo interessante, essa tipificação de Jesus aqui em Isaac, que Abraão está caminhando junto com seu filho. E Deus caminhava junto com Jesus, quando Jesus estava indo para a cruz. Eles caminharam juntos. E aqui a gente consegue perceber um amor de pai e de filho. Nós conseguimos ver que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho único. Deus amou o mundo. Deus amou o seu filho. E o filho amou o pai. Jesus e Deus caminhavam e caminharam juntos. Aqui, o pai e o filho estavam caminhando juntos, de madrugada até o terceiro dia. E quando Abraão chegou e viu o local, ele pediu para os servos esperarem ali. E é interessante também a gente fazer uma comparação, porque eles estavam caminhando com seus servos, só que chegou um momento, que era o momento onde Abraão tinha que sacrificar, era o momento onde Abraão tinha que passar pela prova. É muito bom nós termos amigos que dividem os fardos conosco. É muito bom ter pessoas que nos ouvem, que estão conosco, que oram conosco, que são nossos intercessores. Mas existem coisas na nossa vida que só nós podemos fazer. Ninguém pode fazer por nós. E esse era o momento onde Abraão tinha que fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. E ninguém podia fazer por ele, era apenas ele. Ele pede para os seus servos ficarem e ele sobe ao monte. Ele sobe até lá junto com o seu filho. Ele toma a lenha e coloca sobre Isaac. E isso, a gente voltando, né, nas lutas e nas provações que nós temos que passar. E nós sabemos que lutas e provações, muitas são de Deus e algumas não. Mas quando Deus ele nos prova, é para o nosso crescimento. Nós temos que ver isso como graça também. Deus ele quer desenvolver e evoluir a nossa fé. Como o próprio apóstolo Paulo fala, que ele vivia de glória em glória e de fé em fé. E é assim que nós temos que ver. Nós passando por obstáculos. E Deus ele vai provando a nossa vida. Nós vamos passando pelo fogo. E essa passagem pelo fogo é essa passagem de purificação. Deus vai nos purificando, vai nos melhorando, vai nos moldando, como ouro, como está lá em Apocalipse, que ele fala, né, para a igreja que tem que passar pelo fogo, que tem que ser purificado pelo fogo, a igreja de Laodiceia. E nós sabemos que o fogo, ele dói, o fogo, ele machuca, o fogo não é fácil, mas é para algo melhor, é para um crescimento, é para fortalecer e forjar a nossa vida, a nossa fé. E Deus ele está forjando a vida de Abraão e a fé de Abraão. E Abraão ele pega a lenha e coloca sobre Isaac. E Isaac leva a sua lenha para o sacrifício, para ser queimada. E mais uma vez a gente consegue fazer uma tipificação, um tipo de Jesus aqui, quando ele mesmo carrega o seu madeiro para a sua morte. Existem alguns teólogos que falam que essa tipificação é o próprio Jesus, né, o Isaac com a lenha, é o próprio Jesus levando a sua cruz. Outros falam que essa lenha é os pecados que Jesus está levando dos homens, da humanidade, sobre as suas costas. Porque Jesus, quando ele está no Calvário, quando Jesus ele está na cruz, ele recebe o cálice da ira de Deus. Aquele cálice que era para ser nosso, ele toma do cálice da ira de Deus, é derramada a ira de Deus sobre Jesus. Ele é o sacrifício vivo, como Isaac estava caminhando aqui, um sacrifício vivo, que nos salvou e nos redimiu. Ele quem levou o peso do pecado, o peso da culpa sobre as suas costas. Essa é uma tipificação que alguns teólogos fazem, a outra é como Isaac estava levando a própria lenha para o seu sacrifício. Jesus levou a sua própria cruz. Ele caminhou
com a sua própria cruz, não, com a nossa cruz, para o sacrifício, para o seu próprio sacrifício. O interessante é, e fazendo essa tipificação, Isaac, ele sobe ali junto com seu pai, ele pergunta para o pai onde que estaria o sacrifício, e aí vem aquela palavra Jeová Jiré. Já ouviram falar essa palavra? Esse nome de Deus, Jeová Jiré? Alguém já ouviu? Sabe o significado? Jeová Jiré? Sim? Tem uma música que tem essa, mas eu não sei o significado, não. Não? Jeová, é do Kleber Lucas, acho, sei lá. Kleber Lucas? Boa, assim, conhece. E qual que é o significado, sim? Você sabe de Jeová Jiré? É que tá falando aqui no texto, né? Que Deus vai prover, mas eu também tô igual o André, eu descobri com o Kleber Lucas. Descobriu coisa boa, mas pelo menos descobriu, né? Aprendeu na música. Por isso que é bom ouvir boas músicas, né? música fala Deus presente sempre está, não é isso? Também, Deus se faz presente. Essas são as duas, Deus proverá, essas são as duas formas de interpretação, né? Que é Deus proverá e Deus se faz presente. Muito bom. Por isso que é bom ouvir umas músicas boas, né? Teologicamente, a gente aprende também algumas coisas através da música. Igual a banda Pulse, né? Que toca só músicas teológicas aí, que vai nos ensinar muitas coisas. Quem nunca ouviu as músicas da banda Pulse, ouça. Nem sei se já tá lançado, né? Já tem músicas já prontas, tocadas, André, ou ainda não? Não, acho que o André não tá me ouvindo. Não, lançadas não. Temos algumas músicas, mas ainda não tá. Não lançamos para todos, né? Estamos todos ansiosos aqui para ouvir. Dia 17 vai ter um negócio aí. Já grava aí, 17 de outubro. Boa. Voltando aqui para Jeová Jiré, então Deus proverá. Aí vem essa palavra, né? Um dos nomes de Deus, né? Jeová Jiré, Deus proverá, daí tem Jeová Rafá, que é Deus da cura. E uma das palavras aqui, Deus ele fala, Jeová Jiré, Deus proverá. Deus proverá o cordeiro para ser imolado, o carneiro para ser morto em sacrifício, para satisfazer Deus. E Abraão, ele crê nessa palavra, ele confia, ele sobe. Eu acredito que, isso é um pensamento meu, que Abraão levou o filho dele, tendo a certeza que ele voltaria com o filho dele. Mas em nenhum momento ele titubeou. Abraão foi junto com Isaac até o altar de sacrifício. E Isaac foi amarrado, quieto, foi colocado sobre o altar, e Abraão tira o cutelo, né, a faca, para sacrificá-lo, e no momento do sacrifício, Deus ele provê um cordeiro, um carneiro, que estava preso com chifres em um arbusto. Vamos abrir lá em Isaías 53, 7. Vamos ver aqui, eu vou pedir para o Renan Maciel ler para nós. Isaías 53, 7. Peraí, Isaías 53, 7. Peraí. 53. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante aos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi levado como um cordeiro mudo, como uma ovelha muda. Que a gente percebe o silêncio de Isaac, e a gente faz de novo uma tipificação, um tipo de Jesus, quando ele vai para a cruz, de forma calada. Ele não acusa aqueles que o mataram, ele não começa a acusar Judas, nossa, me traiu, Pedro me abandonou. Ele vai quieto. Quando ele está no Getsemane, quando ele está lá no monte, ele pede a Deus, se fosse possível, que afastasse, né, aquele cálice, mas que fosse feita a vontade de Deus e não a vontade dele. E Jesus, ele caminha para
o matadouro. Ele caminha para a cruz. Ele caminha para a morte. Ele caminha para o Calvário. Diferente de Isaac, Jesus ele vai até o fim. Ele vai até a morte. Ele morre e ressuscita em nosso favor. E é possível perceber aqui que vem uma voz do céu, onde manda o cordeiro, e é possível também a gente fazer uma analogia, uma comparação, quando perguntam lá para João, e quando João vê Jesus no momento do batismo, né, que ele fala que ele batiza com água, mas virá aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo, e ele aponta para Jesus, dizendo, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele está apontando para Jesus. Jesus, ele é o Cordeiro Santo. Jesus, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E aqui a gente consegue perceber que, chegando Deus ali, Abraão, ele fez o altar, dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e deitou ele em cima da lenha. E foi no último momento ali, quando ele estende a mão, que Deus ele envia o cordeiro ou o carneiro para o sacrifício. O interessante é que nós falamos assim, foi no último momento, foi no último segundo, mas isso foi no último momento, no último segundo, aos nossos olhos. Nós que temos essa visão, fala, meu Deus, por que é tão difícil? Por que é só em cima da hora que o Senhor faz? Por que foi no último segundo? Por que não... E isso é aos nossos olhos humanos, né? Porque Deus ele não atrasa, ele não se atrasa, ele não erra, não foi em cima da hora, foi no momento dele, foi no momento de Deus. E aí nós conseguimos perceber a fé de Abraão em resposta a essa graça. E por isso nós temos que viver em fé, em resposta à nossa graça. E quando nós vemos aqui essa palavra Jeová Jiré, Deus proverá, Deus ele proviu, né? A salvação. E para nós, essa é a maior e melhor dádiva. É a salvação em Cristo Jesus. Não as bênçãos que virão. Não as coisas além da nossa vida. Mas a nossa salvação. Deus já proveu a nossa salvação. Deus já proveu desde lá do Antigo Testamento, o cordeiro imolado. O próprio Jesus fala que Abraão se alegraria com aquele momento dele, da entrega dele. Jesus falando que Abraão viu lá em João 8, se eu não estou enganado. Então Deus ele já proveu a nossa salvação. Esse é o Jeová Jiré, aquele que provê a salvação. Nós que estávamos todos designados devido ao pecado, a ira eterna, a morte eterna, Deus ele vem e nos resgata. Ele nos resgata. Todos nós estávamos condenados. E ele vem ao nosso encontro e nos resgata. E nos tira do fogo do inferno. Ele vem e nos resgata. Não vem de nós. E aí a gente consegue ver novamente graça na vida de Abraão. Deus vai até Abraão e resgata ele daquela terra e leva para a terra prometida. E isso acontece conosco também. Deus vem e nos resgata dessa terra, nos levando para a terra prometida. E nós temos que caminhar com Cristo nessa terra. O próprio Jesus fala que nós também temos que todos os dias carregar as nossas cruzes, carregar a nossa cruz. Porque nós... Pode falar, Cindy. Ai, desculpa. Não, pode falar, pode falar. Cortar. Você tem falado muito sobre isso, né, de fé. E às vezes a gente passa umas situações... Ai, tinha barulho de carro aqui, desculpa. Às vezes a gente passa umas situações que a gente não vê muito saída e a gente não tem fé. E isso é uma coisa muito comum, né? É um pecado nosso, né? Como humanos, assim. E não sei se vocês já passaram por isso, mas é muito comum a gente lutar para ter fé, e às vezes a fé não vem mesmo, né? E uma coisa que eu tenho aprendido muito nessas situações é não se distanciar de Deus, mas buscar Deus, falar, Deus, eu tô sem fé, que Ele vem e nos resgata, né? Ele vem e nos ensina, Ele que nos dá a fé, né? Não vem da gente. A gente vê, assim, Abraão, esse exemplo, e que legal, a gente tem que viver isso mesmo, mas às vezes a gente vai passar por situações que a gente não consegue ter fé.
E é só aos pés de Deus mesmo, que até isso ele dá, né? A graça, ele dá tudo para a gente passar por todas as situações, né? E muda o nosso coração. E é interessante essa sua fala, porque fé é exatamente isso, né? Assim, de quando nós não vemos mais saída. Porque se nós vermos saída, ou se nós tivermos uma solução cabível a nós, as nossas forças, para que nós precisamos ter fé? Sendo que eu tenho a saída, sendo que eu sei como fazer. Como o próprio Abraão aqui, ele não tinha saída, não tinha o que fazer, ele só estava ele e o filho dele, né? Não tinha. E às vezes nas nossas vidas é assim também. A gente não tem uma saída, nós estamos num deserto, como estava o próprio Jesus, estamos numa caverna, como estava o próprio Davi, sem saída, estamos numa cova, como estava Daniel, estamos de frente a um mar, com um exército atrás de nós, como Moisés e o povo do Egito. Se não existissem essas situações, como nós teríamos fé e como exercitaríamos a nossa fé? Não é verdade? O que vocês acham? Às vezes nós precisamos passar por algumas situações assim, e passaremos, para que a nossa fé seja exercitada. Se não houvesse... Pode falar, Vinícius. Então, eu estava lendo hoje pela manhã, né, um texto falando acho que é rei, esqueci o nome do rei lá, que Deus deu mais 15 anos para ele, né? Ezequias. Aí eu joguei para a nossa vida, né? Aí nós também, né, nós temos que entender que nós somos frágeis, nós vamos passar por situações que a esperança é a resposta de Deus. Né? Então é só Cristo que é a esperança. Então nós temos que entender isso, que a nossa vida ela é breve, né? Nós somos com uma neblina aqui. Então nós somos dependentes de Deus, né? Então nós temos que entender que a nossa vida deve ser voltada para Deus, entender que a situação que nós vamos passar, que nós passamos, né? Até o salmista nem esconde isso, fala que nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. Não tem como, né? E que nós temos que ter esperança e não ter medo, porque nós sabemos que Deus está conosco todo o tempo, né? Deus proverá o livramento no momento oportuno, né? No momento que é o momento dele, né? Sim, exatamente. E uma coisa que ajuda muito é as promessas de Deus na Bíblia, né? De que, igual Isaías fala, que quando você passar pelas profundas águas, eu estarei com você. Então, tipo, Deus não vai livrar a gente das coisas, mas Ele estará com a gente, né? Isso acho que ajuda muito a gente relembrar disso, né? Exatamente. E isso é interessante pensar, e essa tipificação aqui do Isaac, é que Deus está caminhando todo o tempo juntos, né? Junto com... Abraão está caminhando todo o tempo junto com o filho, né? Com Isaac. E Deus, ele é assim conosco. Só que às vezes nós temos a nossa visão muito limitada por essa questão de querer entender, né? O ser humano, ele tem essa mania, né? De querer todas as explicações, querer entender tudo. Porque quando nós olhamos lá para o texto de Êxodo, Êxodo 13, Êxodo 12, até o Êxodo 14, quando Deus ele retira o povo do Egito, começa aquela caminhada até a chegada do mar, nós percebemos vários prodígios que é feito ali, vários milagres que é feito através da vida de Moisés, né? E nós conseguimos perceber que quando Deus ele retira aquele povo, ele coloca uma nuvem durante a noite, durante o dia, e uma coluna de fogo durante a noite guiando o povo. E ali Deus ele se fazia presente no meio do povo. E Deus estava junto com eles. E o interessante é que quando eles chegam de frente ao mar, Deus ainda está presente com eles. E ali eles começam a murmurar e pedir explicações e não creem mais, porque Deus havia prometido que iria tirá-los. E eles já começam a murmurar com Moisés ali, se fosse para a gente morrer, você trouxe a gente aqui porque não tinha sepulcro lá no Egito, para a gente morrer aqui. E isso nós temos que cuidar, porque Deus ele está caminhando conosco, Ele não nos abandona, apesar das tribulações.
E é aquele texto que nós vemos Pedro caminhando sobre as águas, né? Quando ele volta com Jesus, caminhando com Jesus, a tempestade não é acalmada enquanto eles estão caminhando juntos sobre o mar. A tempestade só é acalmada quando Jesus entra no barco. Aí acalma a tempestade, mas Pedro caminhou, ou Jesus caminhou com Pedro, sobre a tempestade, sobre o mar revolto. E é isso que acontece conosco. Nós temos que participar da cruz de Cristo para participarmos da glória dele, da coroa dele. Nós somos participantes da cruz de Cristo. E essa é a vida cristã. Não será fácil, mas Deus nos promete, como a Cindy falou, que nós seremos vitoriosos, nós somos mais vitoriosos em Cristo. E isso é algo que nós precisamos ver, esse Jeová Jiré, aquele que proviu ou proveu a salvação para nós. E nós vivermos por fé, entendendo que nós somos peregrinos aqui nessa terra e caminhando segundo os pedidos de Deus. Quando Deus chama Abraão, ele fala: eis-me aqui. E é uma coisa que eu sempre brinco. Muitas vezes nós falamos para Deus, eis-me aqui, mas eis-me aqui para onde eu quero e para fazer as coisas que eu quero, as coisas que eu gosto. Né? Fala assim: olha, Senhor, eu quero servir o Senhor no meu trabalho, eis-me aqui, mas eis-me aqui só se for um trabalho que eu ganhar 50 mil reais, eis-me aqui só se for um trabalho na cidade que eu gosto, eis-me aqui só se for dentro da UMP maior que tiver, eis-me aqui só se for dentro de outra família. Não, Deus está nos chamando para que nós possamos fazer a diferença e viver por fé aonde nós estamos. Se é dentro dessa família que Deus te colocou, é aí que nós temos que caminhar. É aí que nós temos que crer que Ele fará coisas aí dentro. Né? Se é dentro da cidade você está, é aí que Deus ele vai trabalhar. É isso que nós temos que entender. Às vezes nós não somos igual a Abraão, eis-me aqui para passar essas tribulações. Olha, nós vamos passar eis-me aqui, mas só nas bênçãos, Senhor. Nas tribulações, não. E Deus ele nos promete, né, caminhar conosco. E Abraão ele vai com ele. E 2 vezes Abraão responde: eis-me aqui. A primeira, quando Deus manda ele pro levar, né, no versículo 2 aqui, manda levar é o versículo 2 mesmo? Peraí que eu estou olhando aqui. Versículo 1, final do versículo 1. Quando manda ele ir ao monte com Isaac, e quando ele entrega o cordeiro, quando o anjo fala do céu, né, no versículo 11, ele fala assim: bradou o anjo do céu, Abraão, Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. E ele fala para não estender a mão, porque Deus ele tem um plano maior. E esse plano maior é a vinda de Jesus. Deus é quem mandou o cordeiro. Deus é quem mandou o filho. E como está lá em Isaías 53, agradou a Deus moê-lo e fazer enfermar. E aí a gente percebe graça e um grande amor de Deus por sua criação. E o amor não é só do pai, o amor é do filho também. O filho se entrega. A gente consegue ver um amor mútuo, os dois caminhando juntos, o pai e o filho. A diferença aqui é que Abraão ficou com Isaac até o fim. Quando Jesus foi para a cruz, o pai o abandonou e deixou ele com o peso do nosso pecado. Como está lá o próprio Jesus, ele fala: Pai, por que me abandonaste? A gente consegue perceber que Jesus, no seu sentimento humano, ele percebe o abandono. E ele é abandonado para que eu e você fôssemos resgatados. Ele é abandonado para que eu e você fôssemos adotados. Ele é abandonado para que eu e você fôssemos chamados de filhos e que tivéssemos a salvação. Ele se entregou, ele bebeu do cálice da ira. Ele provou da morte para que eu e você tivéssemos a vida eterna. Consegue perceber aqui? Abraão, Deus ele abençoa, o Senhor proverá, e diz ali: até o dia de hoje no monte o Senhor proverá, no versículo 15,
No 16, ele fala assim, disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, por quanto fizeste isso, e não me negaste teu único filho, que de veras te abençoarei e certamente multiplicarei a sua descendência. Isaac foi abençoado ali. Abraão foi abençoado ali. E Jesus, ele foi amaldiçoado, ele se fez maldito no madeiro, para que eu e você fôssemos salvos. Está vendo o peso disso daí? Ele se fez maldito no madeiro, para que eu e você tivéssemos a bênção da vida eterna. Aí nós podemos dizer, Jeová Jiré, Deus proverá. E nós conseguimos perceber o quão pequenos são as outras coisas da nossa vida, quando nós percebemos a grandeza do amor de Deus e a salvação dele sobre as nossas vidas. Será que nós podemos falar igual o apóstolo Paulo, quando ele ora para Deus, não foi o apóstolo Paulo, foi o próprio Deus, mas em resposta o apóstolo Paulo aceita, lá em 1 Coríntios, agora não vou lembrar a referência, de quando ele ora e pede a Deus para que tire o espinho da carne, ele ora 3 vezes e Deus não tira, e Deus responde, eu não retirarei, para que você entenda que só a minha graça te basta. Será que nós podemos responder dessa forma? Falar para Deus, Senhor, só a tua graça me basta. Só a sua presença me basta. As outras coisas são secundárias. A minha profissão, o meu trabalho, o meu dinheiro, as coisas que eu tenho, isso é supérfluo. Eu só preciso da sua graça. Só a tua graça me basta. As outras coisas benesses do Senhor, como está lá em Romanos 8:32. Vamos abrir lá em Romanos 8:32. Pedir aqui, vamos ver. Deixa eu ver quem que eu pedi para ler. Romanos 8:32. Natan, você está com a sua Bíblia perto aí para ler Romanos 8:32 para nós? Consegue ler? Consigo, tá me ouvindo? Opa, Romanos 8:32. E essa foto aí, cara, ó, cabelinho na testa, cara, é quase um Backstreet Boys aí. Que isso. Você tá no shape. Ô, louco. Aqueles que não poupou seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Aquele que não poupou seu próprio filho, graciosamente, não dará com nós as outras coisas, né? Então, a maior dádiva já foi dada. A melhor coisa já foi dada. Mas será que nós conseguimos responder, eis-me aqui, responder, Senhor, a sua graça me basta? Ou nós reclamamos e murmuramos porque nós estamos com um celular muito ruim? Ou porque estou numa casa muito pequena? Ou porque não tenho o carro que eu quero? Ainda não tenho um relacionamento? Ou porque ainda não tenho o emprego que eu quero, não ganho o salário que eu quero? Estou falando que é errado você sonhar e planejar essas coisas. O problema é você colocar isso como centro da sua vida. E aí a gente para pensar, será que só a graça de Deus nos basta? Será que só a salvação que Ele nos deu nos basta? O que é mais importante para as nossas vidas? As pessoas que Ele nos deu para nos relacionar, como Ele deu aqui o próprio Isaac para Abraão, que era a coisa mais preciosa para ele aqui na terra, e Ele entregou. Será que nós estamos dando agora, entrando nessa questão da própria graça, valor para as coisas que realmente merecem ser dadas valores, só para a gente refletir? Será que um jantar, um almoço em família é dado o devido valor? Será que estar junto com os nossos amigos, com a nossa família, a gente está dando o devido valor? Será que o alimento que nós temos em casa, as pessoas que Deus proporciona para nós damos o devido valor? Porque tudo isso é graça. Até o ar que nós respiramos, sendo bem clichê, é graça. E nós estamos agradecendo e estamos valorizando isso? Ou será que nós estamos reclamando pelas coisas supérfluas, pelas coisas que não têm valor e quando nós morrermos nós não levaremos aqui?
Será que nós estamos dando valores para tantos outros dons que nós temos, né? Como, sei lá, falar, pregar, cantar, ser um bom profissional dentro da sua área, e esquecemos do verdadeiro dom e do dom supremo que nunca irá acabar, que é o amor. É o amor pelo próprio Deus, né? E o amor pelos nossos irmãos e pelas pessoas que Deus coloca em nossa vida. Porque isso não vai passar. Como está lá em 1 Coríntios 13. Tudo vai passar. Mas lá no céu, o amor permanecerá. E esse amor ele foi retribuído, esse amor foi tipificado, e esse amor foi encarnado em Cristo Jesus. Será que nós estamos vivendo de uma forma onde só a graça de Deus nos basta e aquilo que Deus já nos proveu é suficiente? E quando Deus nos dá as provações, nós respondemos com fé, fala, Senhor, eu não entendo. Eu não entendo os porquês, mas eis-me aqui. Faça a sua vontade. É difícil, né? Daí a gente volta para o estudo da semana passada, quando Adão e Eva comem do fruto da árvore, porque eles queriam ser igual a Deus, porque eles queriam ter o controle da vida deles, porque eles queriam ser independentes. E isso não cabe a nós, a independência. Independência de Deus é pecado. Nós somos totalmente dependentes dele. Por isso que nós não vivemos de explicação. Nós vivemos das promessas. Por isso que o Filho, o sinal do Filho, como Jesus, mostra a obediência. Nós somos obedientes a Deus porque nós somos filhos. Jesus, ele foi até a cruz em obediência ao Pai, em obediência àquele a quem o amou e nos amou. Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou falando muito aqui. Não? Então vamos ler um último texto aqui, que é Hebreus 11, do 17 ao 19. A gente fala sobre essa graça. Hebreus 11, do 17 ao 19. Deixa eu ver quem que eu vou pedir para ler que não leu ainda. Lucas Duarte. Hebreus 11, do 17 ao 19. Grande Lucas. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Legal isso, né? Abraão sabia que Deus tinha uma saída. Mesmo que ele fosse sacrificado, ele sabia que Deus tinha poder para ressuscitar o filho dele dos mortos. E até ali, em Gênesis 22, a gente não tinha visto, não apareceu ninguém sendo ressuscitado. Ninguém tinha sido ressuscitado. E mesmo assim, ele cria que Deus poderia e que Deus faria o que tinha que ser feito segundo a sua vontade. Porque ele cria na promessa dele, porque Deus prometeu que ele seria uma grande nação. Ele apenas disse, eis-me aqui, e ia entregar o filho dele para Deus. E isso nós temos que ver. O que será que pode ser, que seja o nosso Isaac, né? Aquela coisa que nós amamos tanto, que nós não conseguimos entregar a Deus, porque nós achamos que sem aquilo nós não conseguimos viver. O que será? Será que tem alguma coisa que está tomando nosso coração, como nós trabalhamos ontem, né? O Hudson falou no reflexo sobre idolatria. O que será que pode estar tomando o nosso coração? Se está tomando nosso coração acima de Deus, esse é o nosso Deus. E Deus, ele prova Abraão aí, para que entregasse tudo que ele tinha, para que ele entendesse que tudo o que ele tinha era o próprio Deus. É isso que nós temos, é tudo que nós temos, a nossa salvação em Cristo. É tudo o que nós temos. As outras coisas são supérfluas. E é pesado você falar isso, que até um familiar seu é secundário. O próprio Deus é o nosso primordial. Você está colocando alguma coisa no lugar de Deus, se é a tua própria família, se é a tua própria igreja, se é
né? Não sei se alguém que está com filho, com filha, se está no lugar de Deus, isso é seu Deus, isso é um grande problema. Por isso que Deus, ele chega e prova Abraão, prova a sua fé, como provou em vários outros lugares. É interessante a gente perceber que Deus, ele é gracioso e mostra a sua fé para Abraão até quando, lembra quando ele e Ló foram escolher a terra? Ló escolhe a melhor terra, que é Sodoma, onde era mais verde, onde a plantação daria, e Abraão escolheu um lugar onde tinha solo pedregoso, onde era ruim, e mesmo assim Deus derrama sua graça sobre Abraão, e a sua terra é abençoada. Ele não vai pelo que ele vê, mas ele vai pela fé, pela promessa. E às vezes nós somos acostumados a ir por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós achamos que seria melhor, mesmo não sendo a vontade de Deus. É isso que a gente sempre conversa. Às vezes tem ideias, ideologias, caminhos que parecem ser melhores, mas não são os caminhos que Deus quer para nós. E que a gente possa refletir nisso, que Jeová Jiré, né? Deus proverá e Deus proviu a nossa salvação em Cristo Jesus. E que nós vivemos por fé. E tudo é graça de Deus. Tudo é sobre Jesus. Nós somos o povo da promessa, não o povo das explicações. Nós cremos no nosso Senhor, aquele que nos deu a salvação e que deu seu Filho para morrer por mim e por você, mesmo nós não merecendo, mesmo que aquela cruz tinha que ser para nós, mesmo que o holocausto tinha que ser feito em nós. Mas mesmo assim, nós percebemos o grande amor do Pai e do Filho sobre a nossa vida. E só a graça de Deus tem que nos bastar. Alguém quer falar alguma coisa nesses 2 últimos minutos? Uma reflexão, um testemunho, uma discordância? Nada? Estão tímidos hoje? Estão com fome, né? Próximo do almoço? Então, já que ninguém tem nada a dizer, vamos orar para encerrar, e depois a gente conversa mais um pouquinho aqui sobre alguns recadinhos, algumas coisas que precisam ser dito. Pedir deixa eu ver aqui, pro Silas. Silas, você ora para encerrar para nós, por favor? Oro sim. Senhor Deus, obrigado por esse dia, obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos lendo a Tua Palavra, estarmos meditando a respeito da Tua Palavra, mesmo ausentes fisicamente, mas presentes em comunhão entre os irmãos. Que o Senhor esteja abençoando, Deus, esse nosso dia, abençoe a programação da noite da igreja, e que o Senhor esteja abençoando a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. E a diretoria aí, um recado. Familinha, André, Cindy. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Faz tempo que eu não abro minha câmera. Boa. Fala, galera. Os cultos têm sido bons, né? Quem não tem participado tem sido muito legal. Pelo menos a gente está voltando a ver o pessoal aí. E aí, em outubro, a gente tem algumas coisas legais que a gente tem pensado. A gente vai voltar aí com alguns dias de programação presencial. Nossa, a última programação presencial que a gente teve foi bem boa. Então, eu peço que o pessoal vá, assim, aquele que se sentir confortável, né, obviamente, que foi bem legal ver todo mundo de novo, né? E aí, nesse mês de outubro, a gente vai ter 2 programações presenciais, a gente vai voltar aos poucos ainda, para os jovens, então a gente vai falar para vocês. E na semana que vem a gente tem mais uma edição do Reflexo Game. Quem não tem participado, foi bem massa as 2 últimas vezes. Eu ainda não ganhei, né? Talvez na semana que vem, nem sei se vou ganhar também, mas vamos para cima. E não, só peço que o pessoal esteja orando, né, por essa volta aí, né? Às vezes algumas pessoas ficam um pouco mais receosas, então temos que respeitar tanto as pessoas que decidam ficar em casa e as pessoas que decidam ir, né? Mas Deus tem nos ajudado, tem sido tranquilo, as programações presenciais. As pessoas estão seguindo as recomendações, isso é o mais importante, que deixa a gente um pouco mais confortável, mais seguro de fazer alguma coisa, né? E é isso aí. Não sei se as meninas têm alguma coisa para falar. Acho
Acho que não. Não? Então, pessoal, culto hoje à noite, para quem quiser e puder ir, sentir confortável. E fiquem de olho no WhatsApp, no Reflexo, aí, no Instagram, e teremos mais informações. Muito obrigado por ficar conosco aí até próximo ao meio-dia. Deus abençoe a todos e um ótimo domingo. Forte abraço. Tamo junto. Valeu, gente. Um abraço, boa Valeu, noite. galera. Até a Tchau, próxima. gente. Tchau. Tchau, tchau.